Eu tomei a decisão mais difícil da vida para esse canal. E nesse vídeo aqui você vai entender por que essa decisão vai te beneficiar muito. A partir de hoje esse canal vai mudar completamente. Eu vou te explicar agora o motivo dessa transformação. Em 2012 eu comecei a estudar marketing digital. Me encantei com esse mundo. Na época eu fazia concurso público, eu era concursado, eu era escrevente do Tribunal de Justiça, mas talvez como você, eu não tinha mais gosto de tá naquela carreira, não era para mim aquilo, eu comecei a procurar alternativas e eu encontrei o marketing digital. E eu comecei no marketing digital. Eu ajudei a minha tia a lançar um curso dela, foi muito legal. Depois eu comecei carreira solo e eu comecei ajudando artesãs a venderem peças pela internet e depois a se tornarem infoprodutoras de sucesso e tivemos vários casos de sucesso. Aliás, foi nesse mercado que eu fiz aí o meu primeiro milhão na internet, então foi muito bom para mim, mudou completamente a minha vida. Mas o X da questão e o motivo da mudança do canal aqui está exatamente nesse trechinho que eu falei. Houve uma mudança completa na minha vida. E eu vou te dizer o seguinte: a mudança completa na vida da gente, ela não acontece por conta da quantidade de técnicas que a gente aprende. Deixa eu te explicar melhor. Veja, eu comecei a estudar e comecei a me inquietar com o seguinte fato. Só 5% das pessoas, em média, que fazem cursos online, tanto os meus quanto os de qualquer outra pessoa, tinham o resultado que queriam. Os outros 95% nunca chegam lá. E são pessoas que vão pulando de galho em galho, de curso em curso, de esperança em esperança, até que finalmente perdem a esperança e param com tudo. O que eu percebi conversando com essas pessoas que tinham sucesso nos cursos, porque eu me interessava, eu entrevistava essas pessoas, o que eu percebi é que o grande lance, a grande diferença entre elas e as pessoas que não tinham o sucesso que elas tinham, estava dentro. Era uma coisa de dentro para fora. Tinha muito mais a ver com mentalidade, com controle de comportamento. O nome que se dá para controle de comportamento é disciplina. Tinha muito mais a ver com isso do que com técnica. Muito comum que a pessoa que tinha sucesso, por exemplo, eu tive uma aluna que ela fez 23 mil reais no lançamento, no meio da pandemia, no lançamento ensinando a fazer bolo fake para festa. Nem tinha festa na pandemia, entende isso? E ela fez 23 mil. Qual era a diferença entre ela, o nome dela é Dani Martins, e outras pessoas que fizeram o mesmo curso na época? A diferença estava dentro e foi perceptível. A diferença foi o nível de ação dela, foi o controle de comportamento que ela conseguiu fazer com ela mesma. Agora, eu ensinava isso nos meus cursos. A maioria dos cursos online de marketing digital ensinam isso? Não. Pelo menos não num nível profundo o suficiente, pelo menos não com todo o apoio necessário. Talvez dê uma pincelada ou outra, só falar sobre isso uma vez não adianta, e eu percebi isso. Para ilustrar melhor para você, eu quero te contar a história do meu primeiro grande salto. Na verdade, eu dobrei meu resultado usando essa estratégia. Assim que eu larguei o meu cargo no Tribunal de Justiça, eu comecei a fazer meus primeiros lançamentos. Meu primeiro lançamento deu acho que R$ 1.800. Ó, eu estou falando de 2013, tá? Então, ainda não era a época dos grandes lançamentos, do 6 em 7 famoso que você vê hoje em dia. Ainda não era isso. Érico Rocha estava começando também em 2013, 2014. Então, essa coisa de lançamento toda começou nessa época. E eu, depois de um tempo, depois de alguns meses, comecei a fazer lançamentos que me traziam, em média, um retorno de R$ 8 mil por lançamento. Então, a cada 2 meses eu fazia um lançamento, me retornava 8 mil, tinha ali 4 mil reais por mês, que era mais ou menos o meu salário da época do Tribunal de Justiça. Ok, só que falava-se muito na época dos famosos 10K. Como ganhar 10K na internet, 10 mil reais. E eu queria muito ultrapassar a marca dos 10 mil reais na internet. E eu não conseguia. Eu tentava, aprendia mais coisas, tentava implantar coisa nova, técnica nova. E aí que tá. Eu tô falando de técnica versus algo de dentro, que eu vou te explicar mais. Então vamos lá. O que eu resolvi fazer? Eu sempre li muitos livros, sempre acompanhei muitos canais e consumi muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, ou seja, o que está dentro. E aí olha só o que eu fiz para superar a barreira dos 8 mil. Eu vou te contar o final da história. No final da história, no próximo lançamento, depois que eu usei essa técnica, eu fiz R$ 14.500 e foi uma celebração. E a partir daí eu não parei mais. Depois eu fiz 25 mil, 30 mil, 40 mil, acima de 50 mil, 90 mil. Então começou a ser tudo muito bom. Mas qual é a técnica que eu usei para passar dos 8 para os 14.500? Eu peguei meu celular, que na época nem era um iPhone, hein? Era bem humildezinho. E eu comecei a gravar um áudio. O que eu gravei nesse áudio?
Eu gravei o seguinte, eu gravei como seria o meu próximo lançamento, como eu gostaria que fosse. Então eu gravei um áudio. Foi meio que uma visualização misturada com áudio. Eu gravei e dizia assim, André, cara, imagina que você acabou de abrir o carrinho do seu lançamento e tem 2 minutos que você abriu o carrinho e já caíram 2 vendas. Cara, você já fez quase R$1.000 no primeiro minuto. André, imagina que se passaram agora mais 5 minutos e você já fez mais 4 vendas, cara. Você já fez aí quase R$4.000. E eu continuei. E o que eu fiz? Nos próximos dias, até que eu de fato lançasse, eu ouvia esse áudio todos os dias, mais de uma vez por dia. De maneira que eu fui trabalhando dentro de mim uma das primeiras coisas muito importantes que você precisa ter para ter sucesso profissional, sucesso pessoal, enfim, que é o que Jesus disse. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Então é preciso que você trabalhe a sua crença. E eu trabalhei a minha crença com essa técnica simples, através desse áudio. E o que aconteceu? Já te contei o resultado. Nesse lançamento, depois de ouvir esse áudio por várias vezes, veja, não houve aprendizado de técnica nova. Você está entendendo isso? O que houve foi uma crença alimentada por uma estratégia simples que qualquer um pode fazer. Todo celular tem um gravador de voz. Então foi isso que eu fiz. E essa história não é só minha. Se você acompanhar podcasts de entrevistas de grandes empreendedores, e isso é uma coisa que eu faço quase todo dia, eu vejo alguma coisa de um grande empreendedor, você vai ver que os caras têm estratégias parecidas. Os caras acreditam que eles podem, eles agem para fazer aquilo acontecer, eles têm algumas rotinas muito interessantes. Então essa minha experiência me mostrou exatamente o poder do que é crescer de dentro para fora. O poder superior que a sua mentalidade e a sua identidade têm sobre o simples aprendizado de técnicas. E é exatamente isso que eu vou me dedicar a ensinar para você agora. A partir de hoje, esse canal continua sendo um lugar para ajudar pessoas. Ele continua sendo um lugar para ajudar também empreendedores, pessoas que querem crescer tanto na carreira profissional quanto na vida pessoal, nos relacionamentos. A base do que eu vou te ensinar aqui é controlar o seu comportamento. A gente acha que disciplina é uma coisa muito difícil de quem é iluminado. Disciplina é simples, coloca isso na sua cabeça. Disciplina é igual a controle de comportamento, é só isso. E é isso, é esse aprendizado. Agora sim, esse aprendizado tem o poder de levar você do ponto A para o ponto B, para o ponto C e para onde você quiser ir. Você provavelmente sabe bem o quanto a procrastinação te atrapalha, o quanto rede social te atrapalha, o quanto perder tempo com coisa que não importa tanto assim te atrapalha, você sabe dessas coisas. Talvez você saiba até algumas técnicas, talvez você saiba até o caminho, se você for escrever e aconselhar alguém a ter sucesso, talvez você saiba escrever, você tem que fazer isso, talvez você saiba. O grande lance não é saber, mas é se comportar dentro daquilo que você sabe, e eu vou te fortalecer nisso. E além dos conteúdos aqui no canal, eu já criei um portal. Eu mudei completamente as coisas e criei um portal chamado Portal Fluir. No Portal Fluir a gente tem uma coisa muito importante, que é um clube do livro. Sabe, se eu fui me desenvolvendo tanto como eu me desenvolvi nos últimos anos, se eu consegui chegar onde cheguei, uma coisa que eu usei como escada foram livros. Imagina aí livros empilhados de maneira que eles formem uma escada. Foi isso que eu fiz. Cada livro que eu li de desenvolvimento pessoal, de produtividade, Bíblia, cada livro que eu li foi me jogando para cima, foi me impulsionando. Por isso, no Portal Fluir, a primeira coisa que você encontra é um clube do livro. Ter um clube do livro significa que você vai ter aulas sobre livros específicos, você vai ter ações práticas para executar, controlando o seu comportamento. Eu vou te ensinar como fazer isso de maneira fácil e também uma comunidade que te apoia e está sempre comentando lá sobre o aprendizado que estão tendo e sobre a prática que estão fazendo. E aí você não se sente mais sozinho. Não se sentir sozinho é muito importante. Lembra que eu falei para você que eu passei no Tribunal de Justiça e trabalhava lá quando finalmente eu decidi sair e viver a minha vida na internet? Pois é, mas para poder passar na prova do Tribunal de Justiça, eu fiz um cursinho. Eu estudava em casa e tal, eu era concurseiro, essa era a minha vida. E eu percebi que o resultado não era tão bom. E aí eu comecei a fazer um cursinho. E nesse cursinho eu recebi apoio das pessoas, apoio dos professores. Que tipo de apoio, André? Quando você estava desmotivado lá, por exemplo, vinha um amigo meu, o Fred, eu lembro muito bem do Fred. Olha só, André, saíram aqui umas questões das provas anteriores, vamos resolver, eu acertei. Faz na sua casa e a gente vê quem que vai acertar essa, quem que vai acertar aquela. Enfim, o grupo
unido em prol de um objetivo é poderoso. E isso você tem na comunidade Fluir. Além disso, tem aula toda semana sobre vários tópicos de desenvolvimento pessoal e profissional. Tem aulas de marketing digital também. Então eu recomendo que você dê uma olhadinha no link da bio. Vai conhecer o portal Fluir. Eu fui bem tranquilo com o preço, tá? Fica tranquilo que isso não vai ser impedimento para você. Vai lá olhar para você ver. Sobre o destino do canal, você está percebendo que esse é o destino novo da minha vida. Esse é verdadeiramente o meu chamado. Eu ensinei marketing digital esse tempo todo e tudo isso foi válido e foi importante para eu chegar até aqui, para eu chegar até essa conclusão, para eu entender que eu preciso treinar você de dentro para fora. Agora, isso não veio do nada. Eu fico feliz de falar para você que eu tenho uma vida espiritual bem alinhada. Eu sou cristão, eu frequento a igreja há pelo menos... Eu frequentei quando eu era criança até os 15 anos de idade e nos últimos 8, 9 anos eu continuo frequentando. Eu sou engajado na minha igreja, eu sou líder do Ministério de Comunicação. A minha esposa é líder da fotografia, líder de comunicação comigo também. E com isso tudo, a gente se aproximou muito de Deus nos últimos 8 anos. E quando a gente ora, Deus responde. A gente vai orando e a gente vai tendo as nossas impressões no Espírito. E há muito tempo que eu tenho uma impressão no Espírito que o meu chamado, de fato, tinha a ver com ajudar pessoas pela internet e ajudar pessoas com desenvolvimento pessoal. Aliás, a grande base do desenvolvimento pessoal, ela está aqui. Eu li sim um monte de livro de desenvolvimento pessoal só para depois descobrir que no fundo, estava tudo aqui. É óbvio, esse é um manual de vida produzido pelo Criador, por aquele que fez. Quando você compra um produto, ele não vem com um manual? Então, ali tem tudo sobre o produto. Exatamente, nós como criaturas de Deus, já estava tudo aqui na Bíblia. E aí, ao longo desses 8 anos, mais de uma vez, Deus falou comigo, me mostrando qual era o meu chamado. E eu demorei, eu confesso para você, eu demorei para assumir esse meu chamado aqui. Mas agora eu assumi. Eu fico feliz que você esteja participando desse momento. Eu gostaria de ver o seu comentário embaixo desse vídeo, me dizendo se você já passou por grandes decisões na vida também. E principalmente, se você não é inscrito, eu gostaria que você se inscrevesse aqui nesse canal. Porque se você quer ter uma vida em abundância, como disse Jesus também, eu vim para dar vida e vida em abundância. Se é isso que você deseja, a tua solução é buscar de dentro para fora aquilo que provavelmente está te faltando e eu vou te ajudar com isso. Então se inscreve, fica por aqui, vamos juntos nessa jornada. O meu grande prazer é ver você prosperar. Eu chego a me emocionar quando eu vejo meus alunos prosperarem, eles tendo a vida que sempre sonharam. É gostoso, é a maior satisfação de um professor e é isso que eu quero ser para você. Um grande abraço, no final vou deixar mais vídeos para você ver. Tchau, tchau.